Hey Geek, beleza? Nesse vídeo de hoje, descobriremos exatamente por que o Capitão Pátria, o psicopata imensamente superpoderoso, não consegue matar Stan Edgar, o fanático da corporação Volt, de The Boys. A série é absolutamente fascinante e possivelmente a melhor interação de ficção de super-heróis que vimos na última década, além da Saga do Infinito, é claro. Isso seria uma blasfêmia de qualquer maneira. É um programa muito bom, porque tem praticamente tudo o que se qualifica para ser um ótimo programa. Personagens integrantes, nuance, enredo de ação intenso e tensão arrepiante. Também tem seu quilhão de temas políticos e mensagens sociais que geram discussões e debates na internet. Também fazendo as pessoas falarem sobre as lutas, motivações e dinâmicas com os personagens, e há muitos deles. Mas embora eu tenha reconhecido todos os furos no roteiro que foram intencionalmente deixados soltos para nós, o público, nós amarramos e todas as conversas sobre os problemas que assolam o mundo capitalista e principalmente apenas ter um minuto de reflexão duradoura sobre essas conversas, e isso é praticamente o fim. Estou muito mais interessado na ação e na progressão da trama, porém havia uma coisa e isso só me fez continuar roendo as unhas. Era uma pergunta perturbadora que eu simplesmente não conseguia abandonar, apesar de meus melhores esforços, e essa pergunta é porque o Stan Edgar não tem medo do Capitão Pátria. Enquanto todo mundo tem medo dele, e com razão, ele não é alguém que não se incomoda em matar seus camaradas a sangue frio, e não fica mal quando basicamente mata um avião cheio de civis. Em suma, ele é um psicopata implacável, e não ter medo dele significa que você tem que ser muito idiota, como um Billy Bruto. De qualquer maneira, você provavelmente entende por que o Bruto não tem medo do Capitão Pátria. É realmente porque ele não tem medo de morrer. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para ver o Capitão Pátria destruído. E ele morreria de bom grado para fazer isso. Qual é aquele ditado mesmo? Se o homem não tem medo de dívidas, ele não tem medo de nada. Ok, eu sei que eu inventei isso, mas você entendeu. De qualquer maneira, isso é o Billy Bruto. Ele próprio é um psicopata, mas Stan Edgar não é. Pelo menos não, obviamente, porque então ele não tem medo desse monstro absoluto. E até ousado o suficiente para dizer a ele que o Capitão Pátria é um produto ruim na cara dele. Era apenas uma pergunta realmente integrante, para a qual o programa nunca deu a resposta. Então fui em busca da resposta sozinho. Eu li e cara, eu me deparei com uma porrada de opiniões. Algumas dessas opiniões eu concordei com algumas delas, mas outras não foi tão aceita assim por mim. Alguém até teorizou que o próprio Stan era um super, o que não seria tão improvável, mas claramente ele não é um super. Quero dizer, esse cara parece um super para você? E mesmo se fosse, duvido que fosse qualquer coisa que fosse remotamente uma ameaça para o Capitão Pátria, porque até vimos no programa que ele precisa de um ser humano para fazer o trabalho sujo por ele, e quando ela o traiu, ele poderia muito bem retaliar para lhe ensinar uma lição e mantê-la sob controle, mas provavelmente não fez porque não conseguiu, e mesmo que por algum motivo absurdo ele seja um super, sabemos que ele ainda não pode vencer o Capitão Pátria, porque está praticamente declarado, e mais uma vez, tanto os roteiristas nos quadrinhos, quanto até mesmo dentro da série, que o Capitão Pátria é o super mais forte vivo, assim como o Superman é o homem mais forte vivo na DC. Muitas pessoas também estavam dizendo que o Stan Edgar não ter medo do Capitão Pátria é tudo uma atuação a ser feita para o Capitão Pátria achar que ele não tem medo dele. E este ponto tem duas coisas que eu vou dissecar e desmascarar. A primeira é que Stan Edgar não pode fingir coragem na frente do Capitão Pátria. Ele pode literalmente ouvir seus batimentos cardíacos. Se tivesse alguma alteração, ele saberia no mesmo instante. Então, em seu confronto com o Capitão Pátria, sabemos que Stan Edgar não tinha medo dele. E a segunda coisa é que, desmascarando, tem algum tipo de segurança contra o Capitão Pátria, o que também descobri ser falso. Embora nos quadrinhos haja uma arma de segurança para caso o Capitão Pátria se torne uma ameaça, no entanto, isso está só nos quadrinhos. Fica claro na série que literalmente não há uma arma de segurança para tentar deter o Capitão Pátria, caso ele seja uma ameaça em potencial. De fato, na série conseguiram encontrar um seguro
na forma do Capitão Pátria, que seria seu filho, que então rapidamente o esconderam e protegeram longe do alcance de seu pai, até que ele finalmente o encontrou e o pegou de volta. Então, de qualquer maneira, não é que Stan esteja fingindo coragem, não é que ele tenha superpoderes, e não é que ele se sinta seguro, pois ele não pode simplesmente sacar mais rápido do que os olhos de visão de calor do Capitão Pátria, que poderia rasgá-lo ao meio. Então, o que é que torna esse homem tão destemido diante do Capitão Pátria? Bem, eu vou mais a fundo e achei simples na verdade, e este é a verdadeira fraqueza do Capitão Pátria. Mas para poder responder essa pergunta, temos que reparar e voltar um pouquinho a história do Capitão Pátria. Bem, eu vou mais fundo e achei simples na verdade. Esta é a verdadeira fraqueza do Capitão Pátria. Mas para responder essa pergunta, temos que repassar um pouco a história do Capitão Pátria. Quando olhamos para ele, vemos um monstro devastador, que mata principalmente apenas porque ele pode, e faz isso com um sorriso maníaco. Para começar, também vemos um cara que fica de pau duro literalmente por um nazista. No entanto, o que não vemos é um homem que lutou com problemas parentais, assim como o resto de nós. O vejo como um homem dominado pela solidão, porque literalmente todo mundo que ele conheceu, desde a infância até a vida adulta, mentiu para ele a cada passo do seu caminho. As pessoas que deveriam ser seus pais apenas realizaram experimentos psicologicamente desgastantes nele e os usou para vender como suas mercadorias e ingressos de cinemas. Ele nunca teve a chance de interagir com ninguém de sua idade, muito menos de formar conexões significativas com elas. As únicas pessoas que agiram como seus pais o treinaram com exercícios de desempenho e o treinaram para aprimorar seus poderes. É mostrado que quando o Capitão Pátria é apresentado pra gente, ele tem controle total de seus poderes, conhecendo e executando os níveis de precisão de calor necessário para simplesmente aquecer a mamadeira de um bebê e também rasgar um avião ao meio com um único olhar. Esse tipo de experiência não aconteceu da noite para o dia. Esses treinos deveriam ser levados horas, meses e até anos de prática e exercícios horríveis para que ele conseguisse adquirir o equilíbrio desse seu poder, a maioria dos quais não poderia ter sido divertidos para um adolescente ou uma criança. Tenho certeza de que todo o super com habilidades sociais pensa que tem todas as entrevistas, os glamours, as palestras, e tudo isso nos é mostrado pela Volt. E nem preciso especular sobre isso, mas é algo que fazem ativamente com a Luz Estrela. Como a mãe a levou a vários concursos e eles fizeram vários ensaios apenas para prepará-la para uma vida de super estrelato. Pelo menos ela tinha a figura materna. Por outro lado, o Capitão Pátria não tinha nada além de laboratórios e tubo de ensaios, e o resultado era um monstro megalomaníaco egocêntrico. Mas como isso tem alguma coisa a ver com Stan Edgar? Bem, pense nisso. A mesma empresa que praticamente criou o Capitão Pátria é dirigida por Stan Edgar, e isso é um grande negócio por muitos motivos, muitos dos quais tenho certeza que você já conhece. Sem Stan Edgar, o Capitão Pátria nunca teria nascido. Tudo o que aconteceu na Volt tem que ser autorizado por ele, tudo incluindo até o tipo de corte do cabelo do Capitão Pátria. Certifique-se de que Stan deve estar ciente se o Capitão Pátria está saindo para uma visita ocasional ou ao dentista. Ele também está ciente disso. Ele é a presença sempre iminente na vida do Capitão Pátria, que está lá desde o início de sua vida. E adivinhe o que o Capitão Pátria tem medo. Posso imaginar Stan Edgar visitando o Capitão Pátria ocasionalmente em seu laboratório, e ele se sentiu um pouco seguro e preocupado por não ter cumprido os padrões que Stan Edgar estabeleceu para ele, padrões que, a propósito, são realmente altos. Agora, para entender completamente a dinâmica entre Stan Edgar e o Capitão Pátria, temos que primeiramente examinar sua dinâmica com Madeleine Steele, Tempesta e Ashley. Agora, seu relacionamento com Madeleine foi muito interessante, para dizer o mínimo, e foi uma das coisas que despertou meu interesse no início da série. Sabemos que ele tem muita possessão, ou é muito possessivo com Madeleine, a ponto de ele nem sequer
querer que ela preste atenção em seu próprio filho materno. Ele quer que ela dê atenção total a ele. E isso é obviamente horrível, por uma série de razões, incluindo o bebê que sempre corria o risco de ser morto. Agora, o que causou esse seu relacionamento tóxico entre os dois? Bem, é simplesmente e é um pouco estranho. Ok, muito estranho. O problema é que o Capitão Pátria vê Madeleine como uma figura parental, e isso ocorre porque durante toda a sua infância ele não teve ninguém com quem se abrir, a quem ele poderia chorar no ombro deles quando caísse. Então, quando ele cresce, ele deseja essas coisas agora como adulto. E foi aí que sua obsessão por ela começou. Ela era perfeita para o que ele desejava, e por isso que ele poderia fazer dela sua figura materna. Ele deu um passo adiante e fez dela sua amante. E aí que esse relacionamento estranho de engolir, né? Que começa a piorar esse relacionamento. Mas não é aí que estou querendo chegar. Veja, apesar do relacionamento ser obviamente aterrorizante, serviu a um bom propósito. E a qual é esse propósito? Bem, manteve o Capitão Pátria sob controle por um bom tempo. Pelo menos Madeleine estava ciente da fraqueza mental do Capitão Pátria, e ela utilizou esse conhecimento. É por isso que ela poderia facilmente esmagá-lo sempre que ele estivesse furioso. Ela poderia obrigá-lo a fazer coisas que ela poderia facilmente manipulá-lo. E mesmo que ele estivesse resistindo, ela ainda tinha algum nível de controle mental sobre ele, até que ele encontrou a Tempesta. A dinâmica era um pouco diferente. Ela poderia obrigá-lo a fazer qualquer coisa que ele normalmente não faria. Ela poderia apertar os botões certos e essencialmente dobrá-lo à sua vontade, sem que ele percebesse que não precisava de um exército nazista sobre-humano. Mas ele concordou com ela, e de qualquer maneira, porque ele obviamente amou o fato de que ela o tornou mais amado, e ela validou todas as diversas formas e tamanhos de sua toxicidade. E para ficar claro, vejo muitas pessoas online dizendo que o capitão gostava da Tempesta, porque ela era, entre aspas, durona. Talvez até mais durona do que ele. E vou seguir em frente e dizer que Tempesta não era nem de longe tão poderosa quanto o Capitão Pátria. Ela poderia facilmente tê-la matar. Ele poderia, na verdade, ter facilmente a matado com a mesma facilidade que ele matou qualquer outro super. E que sei que porque foi necessário apenas o esforço coletivo da Luz Estrela, da Kimiko e da Maeve para intimidar a Tempesta e basicamente fazê-la fugir e chorar como uma garotinha. Além disso, se você não percebeu, foi preciso uma explosão para o filho muito inexperiente do Capitão Pátria e menos poderoso transformá-la em purê de batata. Então, meu ponto é este. E se o Capitão Pátria poderia facilmente ter matado a Tempesta a qualquer momento, então por que ele não fez? Apesar de seus objetivos não os alinharem com os dela, e porque ele estava tão obcecado por ela, mesmo depois de ela ter sido transformada em um purê de batata? Bem, a resposta para essa pergunta responde a todo este vídeo. Se você der uma olhada na dinâmica entre o Capitão Pátria e Stan Edgar, em nenhuma vez o Capitão Pátria falou mal dele, ou mesmo o desrespeitou. E isso porque, apesar do status extremamente poderoso do Capitão Pátria, e francamente no mundo inteiro, ele ainda acredita que é um fracassado, que está fracassando sua vida toda. Ele sabe, no fundo, de todo aquele charme que ele tem, todo o poder e presunção, ele é um monstro louco que ninguém quer. Então, como ele compensa isso, tentando ser o melhor que ele pode ser? Não é que ele sempre queira ser perfeito. Ele é um tipo especial de narcisista. Ele é um narcisista vulnerável. Apesar de tudo, ele não suporta ser pego fora do seu pedestal, porque ele tem que ser perfeito o tempo todo. E todos têm que reconhecer isso, especialmente seu pseudo pai, Stan Edgar. Agora eu sei que você deve estar se perguntando nesse momento, se esse é o caso, então era essa a diferença entre Madeleine e Stan Edgar?
Se o Capitão Pátria poderia matar a Madeleine, o que impediria dele passar os feixes de laser através de Stan Edgar? É uma pergunta válida e por isso que tive que explicar a dinâmica entre o Capitão Pátria e a Madeleine. É uma dinâmica diferente entre ele e o Stan Edgar. Ele vê Stan Edgar como uma figura paterna que, por sinal, não tem o menor medo dele, como já falamos isso. Por isso, já o torna muito diferente de Madeleine, que ela mesma admitiu que sempre teve medo do Capitão Pátria. Ele tem uma preferência especial por pessoas que não têm medo dele, como vemos em seus poucos encontros com Billy Bruto. Então, agora que sabemos de tudo isso, descobriremos que Stan Edgar é a figura paterna do Capitão Pátria, que não tem medo dele, apesar de seus melhores esforços. Isso aqui é uma criptonita para o Capitão Pátria. Com Stan Edgar possuindo isso em seu arsenal, o Capitão Pátria seria mentalmente incapaz de matá-lo. Não é restrição física, é uma restrição mental, que eu tenho certeza de que o Stan Edgar trabalhou intencionalmente para implementar isso, mas eu sei que posso estar errado, mas é apenas provável que eu esteja certo. Quero saber a sua opinião sobre isso. Por que você acha que o Capitão Pátria não pode matar o Stan Edgar? Deixe-me saber nos comentários, vamos iniciar uma conversa, um debate pacífico. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar um like se já não fez. Valeu, até a próxima.